Nós, da ONG Vozes de Anjos, estamos empenhados em trazer um tipo de informação, um tipo de conhecimento que as pessoas possam olhar para a criança e compreender melhor o desenvolvimento infantil. Então, para isso, né, nós vamos fazer algumas falas, alguns pequenos vídeos, onde a gente vai falar exatamente desse desenvolvimento. O desenvolvimento da criança, ele se dá de uma maneira conjunta, mas para a nossa compreensão, nós vamos dividir em 4 vetores de desenvolvimento. O vetor psicomotor, o vetor linguístico, o vetor cognitivo e o vetor afetivo. Então, para a gente começar, né, o melhor é começar pelo desenvolvimento motor, né? A motricidade de uma criança, ela vai depender da maturação neurológica dessa criança, e a maturação se dá no sentido céfalo-caudal, ou seja, ela vai começar a amadurecer e a ter mais controle dos movimentos, né? A partir da cabeça, né? E descendo a coluna. Porque nós, seres humanos, nascemos muito ainda incompletos, nascemos muito com muitas deficiências, né? Um bebê cabrito, em menos de 20 minutos, ele já está de pé e ele já está procurando leite na mama da mãe. Enquanto nós, né, também mamíferos, nós levamos muito tempo até a gente se colocar de pé, a gente conseguir uma certa autonomia, nós levamos anos. Então, para a gente entender essa questão motora, né, é preciso a gente entender que o bebê, a primeira coisa que ele faz é a sustentação da cabeça, porque o bebê recém-nascido não sustenta a cabeça, a cabecinha dele cai para um lado, cai para o outro, e ele precisa amadurecer neurologicamente. E a partir dessa maturação neurológica, ele vai sustentar a cabeça. O que aparece primeiro como comprovação dessa sustentação para além da sustentação? É uma expressão do sorriso. O primeiro sorriso, o aparecimento do primeiro sorriso, é um momento muito importante, porque é a primeira resposta social que o bebê dá. Então, faz parte do desenvolvimento motor, mas faz parte também, é permeado pelo afeto, porque ele vai receber, ele vai espelhar o sorriso da mãe e ele vai receber o reforço afetivo dessa mãe. Então, esse momento do primeiro sorriso, ele traz, né, um crescimento muito grande para o bebê. Ele pode continuar deitadinho ali, não conseguir fazer nada, mas isso é um momento muito importante. Um outro momento muito importante do desenvolvimento psicomotor é, um pouco tempo depois, é a coordenação óculo-manual, ou seja, os olhos que coordenam as mãos. Então, ele vai ser capaz de começar a apreender os objetos ao seu redor. Então, e ele vai tender, primeiro, a segurar as coisas com a mão toda, né, em garra, e depois ele vai conseguir fazer esse movimento aqui, de pinça fina, como a gente chama. E esse movimento de pinça fina é muito interessante, porque é a partir dele que o bebê vai aprender depois, um pouquinho depois, a segurar o lápis. E é por conta desse movimento, né, de preensão entre o polegar e o indicador, né, essa oposição do polegar ao indicador, que vai permitir que a criança segure e sustente o lápis para começar a ser alfabetizada, depois que ele segure o pincel para
fazer quadros, para produzir arte, e que ele segure o bisturi, que ele vai proteger o corpo humano, né? Vai estar dentro da medicina. Então, literatura, medicina e arte estão neste movimento, nesta aquisição motora. A questão, o momento do sentar, né, é outro momento muito importante. O sentar para o bebê muda a perspectiva do mundo ao redor, muda o olhar, né, e a percepção de mundo que ele tem. Então, naquele momento que ele consegue ficar sentado e que ele gira em torno do próprio eixo, né, ele percebe as dimensões reais do ambiente, ele percebe o afastamento da mãe daquele ambiente onde ele está, e ele não consegue alcançar a mãe, porque ele ainda não tem agilidade, ele não consegue se levantar e sair correndo atrás da mãe. Então, ele começa a viver uma angústia muito grande, uma angústia de estar ali e de precisar que a mãe o segure, o sustente, o proteja, né? Porque ele vive aquilo como uma desproteção, o afastamento da mãe. Então, isso tudo são momentos muito importantes. Antes, a gente está falando de aquisição motora, a gente nem chegou na marcha, e a gente já está vendo que existem momentos muito importantes. A marcha vai trazer a autonomia para o bebê maior, né? Mas também vai trazer o medo das quedas, né? O bebê vai desenvolver uma cautela, né? Porque ele aprende a andar, mas só depois ele aprende a frear. Então, isso vai trazer para ele muitos momentos de insucesso. Insucesso quer dizer cair. E os bebês são diferentes uns dos outros. Alguns sofrem com essas pequenas quedas. Outros lidam melhor com essas quedas. Não porque o ambiente fala, não foi nada, levante. Não é isso, não é negar o fracasso dele, mas é também não super proteger, não fazer com que aquilo se dramatize, né? Então, é preciso que a gente entenda que a resposta do ambiente, desde o sorriso até a aquisição da marcha, todo esse percurso, ela é muito importante para que o bebê sinta que precisa se esforçar mais e o ambiente estimule o bebê, né? Não fortaleça o medo dele, né? Então, estimule para que ele tenha confiança nele mesmo. E a gente pode voltar a isso depois, porque a gente vai dividir esses pequenos flashes, na verdade. Isso é muito grande, mas é preciso que a gente faça um recorte, né? Escolha uma parte para que o bebê seja olhado de uma maneira, a criança depois seja olhada de uma maneira que ela vai ter uma compreensão maior do ambiente.